Antes de iniciar o presente sermão, gostaria de fazer uma breve nota. Este sermão é documento essencialmente histórico, na medida em que, mais do que aos interesses transcendentes das almas, está ligado ao acontecimento político e militar que o suscita, a frustrada tentativa de reconquista da Bahia pelos holandeses. É sabido que a Holanda, em luta com a Espanha, à data em que o sermão foi pregado, 1638, ultrapassava franceses e ingleses nas tentativas de incursão nos nossos domínios coloniais e no curso contra o nosso comércio marítimo. E já em 1624, a poderosa Companhia das Índias Ocidentais, ali organizada para levar a efeito a expansão ultramarina daquele país, tentara e conseguir a conquista da cidade de Salvador, capital da Bahia e do Estado Geral. O heroísmo dos habitantes, tendo à frente o bispo da diocese, Dom Marcos Teixeira, conseguira libertar a cidade, mas sem desalojar o inimigo da colônia. Estabelecido desde 1630 em Pernambuco, dali continuava a luta pela posse de todo o Brasil e dificilmente se teria resistido se à frente das forças holandesas de ocupação e conquista se mantivesse por largo tempo um gênio político tal como o Conde de Nassau, que no Recife havia desembarcado em 1637. Tentava o grande chefe holandês submeter todos os núcleos de resistência e para o norte e para o sul realizou incursões, sendo ele próprio a planear e dirigir a que teve como objetivo a conquista da capital. A 16 de abril, fundeia na Bahia, ao norte da cidade do Salvador, uma esquadra de 40 velas, com perto de 5.000 homens, entre europeus e índios. A cidade não tinha mais para a defender que a guarnição de 1.500 homens, a que se vieram juntar os 1.000 comandados pelo espanhol Conde de Banholo, rechaçado de Sergipe. Por um erro estratégico que nos foi vantajosíssimo, foi na trincheira de Santo Antônio, a que o sermão alude, que a força inimiga se concentrou, tornando possível a convergência naquele ponto de todas as energias de resistência, numa luta que teve seu auge a 18 de maio. No dia seguinte de manhã, propõe Nassau uma trégua que foi aproveitada para enterrar os mortos, 500 holandeses e 200 portugueses. Estes passaram a seguir a ofensiva, que deu em resultado a retirada e o embarque do inimigo 10 dias depois. Este cheque da Bahia foi o primeiro germe das desinteligências entre os diretores da companhia e o Conde de Nassau, escreve Rocha Pombo na História do Brasil. O sermão celebra esta vitória e o tecido de fantasia do pregador seiscentista, empenhado em tudo explicar com o ingênuo providencialismo do tempo, adaptando à defesa da Bahia como profecia o que a Bíblia como história referia de Jerusalém em situação análoga, não altera nem encobre o plano da realidade histórica. A histórica circunstância das portas abertas da cidade, a ineficácia e o número das balas disparadas pelo inimigo, a incorporação das forças de Banholo superiores em técnica militar, a facilidade com que a cidade foi abastecida de gêneros alimentícios, históricos, todos os movimentos estratégicos de sitiantes como de sitiados. Só não tem confirmação nos documentos conhecidos o episódio das cartas referido ao longo do sermão. Sermão de Santo Antônio, pregado na igreja e dia do mesmo santo, havendo os holandeses levantado o sítio que tinham posto à Bahia, assentando seus quartéis e baterias em frente da mesma igreja. Sermão de Santo Antônio, pregado por reverendíssimo Padre Antônio Vieira. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Protegamurben ank
et salvabo eam propter me, et propter David servo meu. Este é o lugar onde por espaço de 40 dias e noites, como o dilúvio, sustentou a Bahia, posta em armas, aquela furiosa tormenta de trovões, relâmpagos e raios marciais, com que a presumida hostilidade do inimigo, assim como tem dominado em grande parte os membros deste vastíssimo estado, assim se atreveu a vir combater e quis também conquistar a cabeça. E neste mesmo lugar, bendita seja a bondade e providência divina, trocados os receios em alegria, as armas em galas e a guerra em triunfo, vemos junta outra vez a mesma Bahia para render a Deus as devidas graças pela honrada e tão importante vitória com que desenganado mesmo inimigo ocultou de noite a fugida e de dia o vimos sair tão humilhado e desairoso por onde tinha entrado tão orgulhoso e soberbo. Semelhantes sítios e vitórias, e outras muito menores que as semelhantes, se costumam logo estampar na Europa para se fazerem públicas de todo o mundo. E posto que nós na América carecemos destas trombetas mudas da fama, com que a mandar estampada aos olhos de sua majestade, que Deus guarde, e alegrar com ela Portugal, a Espanha e a toda a monarquia. Nas palavras que propus, que são do livro 4 dos Reis, capítulo 19, e parece temos uma estampa tão própria desta nossa história, que em todas as suas principais circunstâncias representadas ao vivo, nem faltaram aos auxílios do céu as devidas graças, nem à cooperação em valor da terra os merecidos louvores. O que direi ou repetirei será somente ponderado o que todos vimos. E para que nos não falte a assistência da soberana Palas da cristandade, a quem o primeiro templo que levantou Portugal na Bahia foi com o nome da Vitória, dando-os vivas à mesma Senhora, digamos: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Protegam urbem anc, et salvabo eam propter me, et propter David servo meu. Tomarei debaixo de minha proteção esta cidade, diz Deus, para a salvar, e esta mercê lhe farei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Fala o texto à letra do sítio que com poderoso exército veio pôr sobre Jerusalém Senaqueribe, rei dos assírios. E posto que as mesmas palavras e a promessa delas se verificam propriamente em um e outro caso, não há dúvida que tem muito maior propriedade e energia no nosso. Protegam urbem anc et salvabo eam. Reparemos bem nesta última palavra, em que consiste a promessa e efeito da proteção divina. Tomarei, diz Deus, debaixo de minha proteção esta cidade para a salvar. Pudera dizer para a conservar, para a sustentar, para a defender, para lhe dar vitória de seus inimigos. E por que não disse não para a salvar nomeadamente, et salvabo eam? Porque a Bahia é cidade do Salvador. E ainda que eu conservá-la, defendê-la e dar-lhe vitória era efeito da mesma proteção, não era conforme o nome da cidade e do seu protetor. O efeito, a obra e a ação própria de Salvador é salvar. Pois por isso diz Deus que há de salvar a cidade, et salvabo eam. A Deus, além dos nomes comuns de Deus e Senhor, umas vezes o invocamos como misericordioso, outras como justo, outras como todo-poderoso, ou com algum dos outros atributos e títulos de sua majestade e grandeza, de que estão cheias todas as Escrituras. Mas quando o havemos de invocar para que nos salve, o modo que prescreve e ensina a mesma Escritura é que digamos nomeadamente a Deus: salvai-nos, Salvador nosso. Assim o manda e dispõe no primeiro livro do Paradipômeno: Dicite, salva nos Deus, salvator noster.
E por quê? Porque o salvar é efeito próprio de Salvador. E com o nome de Salvador, não só inclinamos e empenhamos, mas obrigamos a Deus a que nos salve, porque não seria Salvador se não salvasse. Essa foi a impropriedade com que os discípulos, ainda rudes, invocaram a Cristo no perigo da tempestade, dizendo: Magister, salva-nos, perimos. Mestre, salvai-nos, porque perecemos. Não haviam de dizer mestre, senão Salvador, porque a obrigação de mestre é ensinar e não salvar. E se o Cristo então o salvou, não foi como mestre, senão como Salvador. Salva-nos, Salvator Noster. Este mesmo, pois, foi o título com que Cristo, na ocasião presente, salvou a Bahia. Ela é cidade do Salvador, e ele salvou a sua cidade. Donde se segue que mais a salvou como sua que como nossa, e mais a salvou para si que para nós. É admirável a este propósito o texto de Davi no Salmo 97. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit, salvavit sibi dextra eius et brachium sanctum eius. Assim como nas grandes vitórias se costuma celebrar o valor dos capitães e soldados com letras ou cantigas novas, assim exorta Davi que se componham e entoem novos cânticos ao Senhor, pela admirável vitória com que o seu poderoso braço salvou para si. Salvavit sibi. Isto de salvar Cristo para si é o primeiro reparo de Hugo Cardeal. E o segundo, também seu, não é menos bem fundado. O primeiro funda-se no que diz o profeta. O segundo no que não diz, porque não diz que salvou o a quem. Pois se diz que salvou e que salvou para si, salvavit sibi, por que não diz o que salvou o a quem salvou? Não diz a quem salvou, responde Hugo, porque falava o profeta de vitória futura. E do sucesso da mesma vitória se havia de entender de quem falava. Non dixit quid salvavit, sed intelligendum reliquit. Suposto, pois, que do sucesso da vitória havemos nós de entender o que Cristo salvou por meio dela, eu entendo e digo que o que salvou foi a Bahia. E do mesmo texto que excitou a primeira questão, provo a resposta desta segunda. O texto diz que salvou Cristo para si, salvavit sibi. Logo, se salvou para si, sinal é que o que salvou era coisa sua. E como Bahia é cidade do Salvador, bem se segue que, salvando-a, salvou para si, porque salvou a sua cidade. O mesmo Hugo, tão claramente como se eu lhe ditar as palavras Benedixit sibi quia ad ipsum non ad alium pertinebat salvatio. Muito bem, muito propriamente disse que salvou para si, porque a ele e não a outrem pertencia salvar o que era seu. A cidade era do Salvador, e ao Salvador pertencia salvar a sua cidade. É verdade que também nós fomos salvos dela, pelo que devemos infinitas graças ao mesmo Salvador. Mas ele, como dizia, não nos salvou a nós tanto por amor de nós quanto por amor de si. Não é consideração minha, senão cláusula expressa do mesmo Senhor no nosso tema. Protegam urbem ant. Notai agora, et salvabo eam propter me. Tomarei debaixo de minha proteção esta cidade para a salvar por amor de mim. De maneira que não só diz que há de salvar a cidade, mas expressa nomeadamente que a há de salvar por amor de si. Nós salvos por amor da cidade, porque somos membros da cidade, mas a cidade salva pelo Salvador, porque é sua e por amor de si. Propter me. Ainda nos resta por declarar a última cláusula do tema, tão breve como a passada, mas não menos admirável, nem menos própria do nosso caso. Et salvabo eam propter me, et propter David servum meum. Salvarei esta cidade, diz o Salvador, por amor de mim e por amor de David, meu servo. Que bom Senhor é Deus!
buscai lá outro que, sendo toda a vitória sua, queira partir a glória dela entre si e um servo. Mas por que razão, tendo Deus tantos outros servos e tão grandes, assim passados como presentes, esta parte de glória a atribui só a Davi? Et propter David servo meu. No caso do sítio de Jerusalém, a razão é manifesta. Porque na mesma cidade de Jerusalém havia um monte, o mais forte e inexpugnável de todos, que era o Monte Sião, o qual se chamava Tivitas David, cidade de Davi. E assim como Deus salvou a Jerusalém por amor de si, pelo que tinha de cidade sua, assim a salvou também por amor de Davi, pelo que tinha de cidade de Davi. Propter me et propter David servo meu. Passemos agora de Jerusalém à Bahia. Monte Sião da Bahia. Não há dúvida que é este monte em que estamos, posto que ao princípio tão mal fortificado, depois tão forte e inexpugnável, como as baterias e assaltos do inimigo, tanto à sua custa experimentaram. E que o Davi desta Sião seja Santo Antônio, que nele assentou o solar da sua casa, facilmente se pode demonstrar até aos mesmos olhos. Porque se do saial que fizermos a samarra, da corda funda, da voz formidável ao demônio, a harpa, de ser o menor da família de seu pai, a família dos menores, e de ter sempre a Deus junto ao peito, ser aquele de quem disse o mesmo Senhor que tinha achado um homem conforme ao seu coração. Com pouca diferença de cores veremos naquele altar, ou de Santo Antônio formado em Davi, ou Davi transformado em Santo Antônio. Deste segundo Davi, pois, disse Deus no nosso caso, protegam urbem anc et salvabo eam propter me et propter David servo meu. E se perguntardes de que modo se repartiu a vitória da Bahia entre o Senhor e o servo, entre o Salvador e Santo Antônio, digo que na mesma Bahia temos a razão da semelhança, e tão semelhante que não pode ser mais natural nem mais própria. A cidade da Bahia é cidade do Salvador e Bahia de todos os santos. E assim como enquanto cidade do Salvador pertence à defesa da cidade ao Salvador, assim enquanto Bahia de todos os santos pertencia à defesa da Bahia a Santo Antônio. E por quê? Mais admirável ainda o porquê que a mesma resposta. Porque sendo a Bahia de todos os santos, a todos os santos pertencia a defesa dela. Logo, se a todos os santos pertencia a defesa da Bahia, por isso a defendeu Santo Antônio, porque Santo Antônio, sendo um só, é todos os santos. Ora, vede, todos os santos do céu se dividem em 6 hierarquias: patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, confessores, virgens. E em todas estas hierarquias tem eminente lugar Santo Antônio. Primeiramente é patriarca, sendo filho de São Francisco, porque muitos dos filhos do mesmo santo tomaram a ele por pai, e se chamam religiosos de Santo Antônio, quais são os de toda esta província. Assim se chamaram filhos de Israel, os descendentes de Abraão, tomando o nome e reconhecendo por seu imediato patriarca Jacob, não só filho, mas neto do primeiro e universal pai de todos. Foi Santo Antônio profeta, como consta de tantas coisas futuras que anteviu e predisse, não só pertencentes a esta vida, senão também à eterna, revelando-lhe Deus até os segredos ocultíssimos da predestinação das almas. Nem se confirma pouco a verdade deste espírito profético, com a necessária suposição de Deus o haver arrancado da terra onde nascera, porque nemo ao profeta em pátria sua. Foi apóstolo e apóstolo de 2 províncias tão dilatadas como Itália e França, não só pregando nelas, depois de cristãs, a fé do Evangelho e confirmando-a com infinitos e portentosos milagres, mas confutando e convencendo os erros, alumiando a cegueira e quebrantando o orgulho, a dureza e contumácia os hereges, por onde foi chamado martelo das heresias, perpetuus hereticorum maleus. Foi mártir
porque foi buscar o martírio à África. E posto que não derramou sangue, tão mártir foi como se o derramara. Porque se Deus disse a Abraão que não perdoara a vida a seu filho pela vontade e deliberação que tivera de o sacrificar, non pervertiste unigenito filho tuo propter me, não menos suspendeu Deus o braço e espada de Abraão, para que não executasse o golpe, do que teve mão nos alfanjes e cimitarras dos turcos, para que na garganta e peito aberto de Antônio não empregassem a sua fúria. Que fosse confessor não há mister prova, mas há de ser perpetuamente virgem, é tão milagrosa e sem igual, que sendo necessários a São Bento os espinhos e a São Francisco os lagos enregelados para se livrarem das tentações próprias, a túnica que vestia Antônio, só por tocar ou ser tocada na carne virginal daquele corpo mais que angélico, bastava para que dela fugissem todas as tentações contrárias à pureza e aos pecados mais forte e obstinadamente tentados, não só apagasse o fogo infernal, mas gerasse perpétua castidade. E como Santo Antônio, em todas as hierarquias dos santos, com os patriarcas é patriarca, com os profetas profeta, com os apóstolos apóstolo, com os mártires mártir, com os confessores confessor e com as virgens virgem, pertencendo a todos os santos, a defesa da Baía de todos os santos, e tendo Deus prometido que a glória desta vitoriosa proteção não a havia de repartir com todos os seus servos, nem com muitos, senão com um só. Propter me et propter David servo meu. Este um não podia ser outro, senão Santo Antônio, aquele santo universal, que sendo um só na pessoa, nos graus e hierarquias da santidade, era todos os santos. Quando Baraque, capitão do povo de Deus, alcançou aquela famosa vitória contra Sisara, general dos exércitos de el-rei Jabim, diz o texto sagrado que as estrelas do céu, conservando-se todas na sua ordem, pelejaram contra Sisara. Stelle manentes in ordine et cursus suo adversus Sisaram pugnaverunt. E do mesmo modo concedo eu e confesso que todos os santos do céu, sem se moverem do lugar nem da ordem, cada um da sua hierarquia, podiam defender a nossa cidade e acudir à proteção em que ela os tinha empenhado com o nome de Baía de Todos os Santos. Assim o suponho com o real profeta, o qual parece que não só tinha profetizado, senão pintado a nossa vitória. Fala Davi de todos os santos do céu dentro do mesmo céu, e diz que na boca tinham os louvores de Deus e nas mãos as espadas desembainhadas, para com elas se vingarem de seus inimigos e rendidos e manietados os meterem debaixo dos pés. Exaltationis Dei in guture eorum et gladia antipites in manibus eorum, ad faciendam vindictam in nationibus increpationis in populis, ad aligandos reges eorum in compedibus et nobiles eorum in manitis ferreis. Que os santos do céu se empreguem todos em louvores de Deus. Essa é a ditosa ocupação daquela pátria bem-aventurada. Mas que juntamente estejam com as espadas desembainhadas das mãos para pelejarem e vencerem seus inimigos. Que espadas são ou podem ser estas? São, no caso presente, as mesmas com que os nossos soldados pelejaram e venceram. A espada com que Gedeão pelejou e venceu chamava-se Gladius Domini et Gedeonis, espada de Deus e de Gedeão. E por quê? Porque no mesmo tempo era manejada por duas mãos, visivelmente pela mão de Gedeão e invisivelmente pela mão de Deus. Do mesmo modo, no nosso caso, as armas com que vencemos o inimigo visivelmente eram manejadas pelas mãos dos nossos soldados na terra e invisivelmente pelas mãos de todos os santos no céu. Et gladia antipites in manibus eorum. E porque estas mãos invisíveis de todos os santos
eram as que principalmente nos deram a vitória. Por isso conclui excelentemente o profeta que a glória da mesma vitória é de todos os santos. Gloria ec est omnibus sanctis eius. Bem, suponho eu logo, e devemos supor todos, que todos os santos do céu por si mesmos podiam defender a nossa ou a sua Baía de Todos os Santos. Mas como Deus tinha demitido de si e dedicado a parte desta proteção e desta glória a um só santo, et propter David servum meum, nenhum outro podia ser como foi, senão Santo Antônio, pela eminência com que este santo contém em si as hierarquias e dignidade de todos. E se na universalidade do texto de Davi seria a grande glória de todos os santos, se todos concorressem por si mesmos para a defesa e vitória da Baía de Todos os Santos, maior glória foi na singularidade do nosso, que a mesma Baía de Todos os Santos a defendesse um só santo, mas um santo que, sendo um só, é todos os santos. Gloria ec est omnibus sanctis eius. Temos visto em comum a defesa e vitória da nossa cidade da Bahia repartida entre o Salvador e Santo Antônio, entre o Salvador como cidade do Salvador e entre Santo Antônio como Baía de Todos os Santos. Deixamos agora ao particular e alarguemos os ouvidos com que ouçam com certeza e segurança o que os olhos testemunharam, não sem dúvida e receio. O texto do nosso tema, trasladado ao capítulo 19 do 4º livro dos Reis, foi tirado do capítulo 37º de Isaías, o qual como historiador escreveu o sucesso do sítio de Jerusalém e como profeta pintou nele o da Bahia. E para que não faltasse também ao ofício de comentador e intérprete, no capítulo 26º, cantando a vitória da cidade que tem nome Salvador, diz que para sua segurança e fortaleza se porá nela o muro e o antemural. Urbs fortitudinis nostre salvator ponetur in ea murus et antemurale. Em frase da milícia antiga, o muro significava a fortificação mais estreita e do recinto da cidade, e o antemural, as que hoje se chamam fortificações ou obras exteriores que a defendem no largo. Assim que propriamente no nosso caso, o muro da cidade da Bahia foi o Salvador e o antemural Santo Antônio. Ouçamos agora com esta mesma divisão quão seguramente nos defendeu dos inimigos o muro e quão fortemente os resistiu e rebateu o antemural. Em 3 coisas consistiu a segurança que Deus prometeu a Jerusalém na invasão do exército inimigo. Primeira, que ele não entraria na cidade, non ingredietur urbem anc. Segunda, que não lançaria dentro nela as suas setas, nec mittet in eam sagitam. Terceira, que a não poria de cerco, nec circundabit eam municio. E tudo se cumpriu com maravilhosas circunstâncias no nosso caso. Primeiramente, não entrou o inimigo na nossa cidade, antes esteve tão longe de entrar e nós tão seguros de que ele entrasse, que em todos os 40 dias do combate, assim de dia como de noite, sempre estivemos com as portas abertas. Nisto mostrou bem a cidade do Salvador que o seu Salvador e defensor era Deus, porque só Deus pode impedir e cerrar as entradas com portas abertas. Uma das coisas notáveis que lemos no livro de Job é que Deus cerrou as portas ao mar para que não entrasse pela terra, quis conclusit hostis mare. E acrescenta o mesmo Deus que essas portas do mar as tem muito bem ferrolhadas e muito bem trancadas. Circunda de illu terminis meis et post vectem et ostia. Agora pergunto, o mar não está aberto por todas as partes? Entre o mar e a terra há alguma coisa que lhe impida o entrar e passar adiante? Todos vemos que não. Que portas são logo estas e que ferrolhos com que estão tão cerradas e tão seguras? O mesmo Deus o diz, et dixi,
usque hoc venies et non procedes amplius. Eu disse ao mar: até aqui chegarás e não passarás de aqui. E esta minha palavra são as portas sem portas, com que, estando aberto o mar em todas as praias do mundo, o tenho tão fechado e perolhado a ele, e a terra tão segura, que por mais bravo que a ameace, não pode dar um passo adiante. Non procedes amplius. Sabeis, senhores, quem deu tanta segurança à nossa cidade, que combatida do inimigo sempre estivesse com as portas abertas de dia e de noite? Foi unicamente aquela poderosa palavra do Salvador, posto que a nós oculta. Non ingreditur urbem hanc. Não há de entrar nesta cidade. E com este seguro da divina proteção estavam as nossas portas abertas, tão forte e tão inexpugnavelmente cerradas, que não houve antigamente arietes, nem há modernamente petardos ou outros instrumentos e máquinas bélicas que pudessem abrir na sua mesma abertura a menor brecha. A segunda promessa de Deus foi nec mittet in eam sagitam, que o inimigo não lançaria dentro na cidade as suas setas. Este gênero de guerra tem muito mais dificultoso reparo, porque voando as setas por cima dos muros, caem pela parte do céu sobre os que estão dentro. No mesmo livro de Job, pouco antes alegado, faz menção à escritura sagrada de guerra chovida, pluat super illum bellum suum. E que guerra chovida é esta? É aquela cujos tiros vêm pela parte do céu. Destes tiros, disse David, pluet super peccatores laqueos. E tais foram os tiros e as balas que choveram sobre a nossa cidade, depois que o inimigo assentou as suas baterias. As balas que se atiravam às nossas trincheiras por linha tendente a ponto fixo, ordinariamente ficavam enterradas nas mesmas trincheiras. Mas as que se lançavam contra a cidade, como iam por elevação, voavam por cima dos muros e caíam como chuva do céu, sem nenhum reparo humano, mas com milagrosos efeitos da proteção divina. Qui habitat in adiutorium altissimi in protectione Dei cieli comorabitur. Aqueles, diz David, a quem defende o Altíssimo, morarão seguros debaixo da proteção do Deus do céu. Notai a palavra comorabitur, que significa morar juntos, e fala particularmente dos moradores da cidade. Mas por que chama nesta ocasião o profeta a Deus o Altíssimo e o Deus do céu? Porque ainda que as balas podiam passar por cima dos muros altos, não podiam avançar até o Altíssimo que os defendia. Qui habitat in adiutorium altissimi. E ainda que caíam ou choviam pela parte do céu, não podiam ofender aos que estavam debaixo da proteção do Deus do céu. In protectione Dei cieli comorabitur. Assim foi. Os tiros da artilharia inimiga que se contaram foram mais de 1.600, e chovendo a maior parte deles sobre a cidade, que faziam? Uns caíam saltando e rodavam furiosamente pelas ruas e praças, outros rompiam as paredes, outros destroncavam os telhados, despedindo outras tantas balas, quantas eram as pedras e as telhas. E foi coisa verdadeiramente milagrosa que a nenhuma pessoa matassem nem ferissem, nem ainda tocassem dentro da cidade, sendo que chegaram a levar ao despir a algumas ainda as roupas mais interiores, mas sem nódoa, nem sinal nos corpos. E para maior excesso da maravilha, quando as balas que choviam por elevação na cidade nenhum dano fizeram nos moradores, é certo que as nossas colubrinas, que também jogavam por elevação desde as portas da Sé, caindo no vale onde o inimigo tinha assentado o seu arraial, mataram muitos dos hereges. Não deixarei de continuar aqui o texto que referi de David, em que já fala nos tiros que chovem do céu, e declarando-os como se descrevem os da pólvora, diz que é uma tempestade de fogo e enxofre dada a beber em um corpo. Ignis et sulfur et spiritus procellarum pars calice seorum. Note-se muito calice seorum.
Estes eram os brindes que o Flamengo fazia à cidade. Mas ela lhe respondia muito à portuguesa, porque recebendo tão pouco dano da chuva das suas balas, como se fosse de água, a nossa o executava neles tão verdadeiro como de fogo e ferro. Eles brindavam à nossa saúde e nós à sua morte. A terceira cláusula da promessa divina foi que o inimigo não poderia descer com a cidade, nec circundabit ea municio. E assim o vimos cumprido. Se o inimigo queria render a cidade por assédio, por que não cingiu e cerrou por fora com as linhas de circunvalação? Por que ao menos não intentou fortificar-se nas 3 eminências que a dominam, mas se reduziu todo a um quartel? Aqui se vê a providência e previdência do nosso divino defensor e como começou a defender e segurar a Bahia dentro em Pernambuco. O primeiro lugar em que o inimigo se perdeu foi a cidade que ele chamou Maurícia, e a primeira ação foi o seu próprio conselho. Pode haver maior erro militar que impossibilitar primeiro a vitória e depois empreender a guerra? Pois isto é o que fez o general holandês, mais como obediente às disposições do nosso soberano defensor que como capitão nem soldado. Determina conquistar a Bahia e resolve de arrancar primeiro de Sergipe de El-Rei as relíquias do exército pernambucano que ali estavam alojadas e constavam de 1.200 soldados endurecidos em tantos trabalhos e campanhas que eram os ossos da guerra e por seu valor e experiência merecedores de ser venerados como relíquias. Se Deus não cerrar os olhos a este conselho, veriam os menos cegos no seu mesmo leão bélgico, com as 7 setas juntas todas em uma mão, quão poderosas são as forças unidas para resistir. E se as suas mesmas províncias para resistir ao mais poderoso monarca tomaram o nome de Províncias Unidas, também as nossas milícias unidas resistiriam mais facilmente à sua, se deixasse em paz a umas e pelejasse com as outras separadas e divididas. Mas não é coisa nova em Deus quando quer desbaratar os efeitos ou romper os conselhos. Arrancado, pois, de Sergipe, aquele famoso troço de soldados e cabos a quem a fortuna adversa na sua roda tinha lavrado como fortíssimos diamantes, e incorporados com os do nosso presídio menos exercitados, mas não menos valerosos, alentada com esta segunda e nova alma Bahia, logo ficou mais certa da vitória que receosa da guerra. Tal foi o estado em que o inimigo achou a nossa cidade, e por isso, conforme a promessa divina, se não atreveu a lhe pôr cerco. Nec circundabit ea municio. Mas ensinado no seu próprio erro, reconhecendo o risco a que se expunha se dividisse as forças, tratou de as conservar unidas. Mas como poderá a nossa cidade dar as devidas graças a seu Salvador pela abundância com que a sustentou e conservou neste meio cerco, o que não pudera ser se fosse cerrado? David, como tão cortado dos trabalhos e apertados da guerra, o que pedia a Deus e exortava a todos lhe pedissem é que desse paz à cidade de Jerusalém, para que nela e suas fortalezas houvesse abundância do necessário. Rogate queat pacem sunt Jerusalem et abundantia diligentibus te, fiat pax in virtute tua et abundância in turribus tuis. E a razão destas instâncias tão repetidas de paz e mais paz era pela experiência do que padeceram na guerra, sediadas dos inimigos a mesma Jerusalém e outras cidades de Israel, em que chegaram os homens a se sustentar dos couros das arcas e das solas dos sapatos, e de outras coisas que não têm nome, ainda mais indecentes, obrigando a fúria da fome até as mesmas mães a que comessem seus próprios filhos. Nós estivemos tão fora de pedir a Deus paz, para que nos não faltasse abundância do sustento, que em todo o tempo da guerra não só se sustentaram os que nos sustentavam de carne sempre fresca, nem só abundava a cidade de todos os bastimentos naturais da terra, ainda os mais hortenses e verdes, mas sem figura alguma de encarecimento, posto que, sobre todas as da admiração,
um só termo me ocorre de se poder declarar a verdade da abundância que logramos. E qual é? É dizendo que quanto se acha em Lisboa, desde São Paulo até a confeitaria e Ribeira, assim do reino como de fora dele, tudo se via aberto e exposto em cada uma das vendas da Bahia, sendo tantas, e sem a guerra lhe alterar os preços. Não só tão abundante e superabundantemente proveu o Salvador a sua cidade, mas com tantas prevenções de mimo e regalo, que quando Holanda lhe fazia a guerra, toda a Europa a servisse à mesa. Até aqui temos visto a parte da vitória e defesa da cidade que tocou ao Senhor propter me, que foi o muro. Agora veremos a que tocou ao servo, et propter servo meum, que foi o antemural. Nesta passagem, porém, do muro ao antemural, a mesma que dos muros adentro parecia paz, deles afora mudou tanto de semblante e trajo, que a catadura, como verdadeiramente de guerra, era cheia de fereza e de horror, e as roupas não inteiras, mas rasgadas, tintas todas em sangue. O nosso texto só refere ou promete em suma o sucesso, e diz que o inimigo, desenganado da empresa, tornará por onde veio. Per viam qua venit revertetur. Isto é o que nós agora mais sossegadamente havemos de ver. E não só veremos o visto, senão também o invisível, porque se verá manifestamente a fortíssima resistência do nosso antemural, e quão a ponto pelejou sempre por nós e conosco o nosso defensor, Santo Antônio. Eram as horas do meio-dia, quando o inimigo, com todo o seu poder, apareceu em marcha no monte fronteiro a este, não havendo nele outra prevenção de defesa mais que os vestígios de uma trincheira rota. E quando se presumia que, passando adiante naquele mesmo dia, se sentenciasse o pleito em uma bem confusa batalha, porque ainda não estava posta em ordem a confusão, subitamente vimos que as bandeiras que vinham tendidas nem se avançavam nem faziam alto, mas voltando o passo no mesmo lugar, desciam e se escondiam para o vale, onde assentaram o seu arraial. Agora pergunto, por que não continuou a marcha o inimigo? Se depois que teve as forças mais cansadas e diminuídas, nos acometeu com tanta resolução, agora que as traz frescas e inteiras, por que nos não acomete? Se depois que estivemos fortificados, investiu denodadamente as nossas trincheiras e as pretendeu levar à escala e render-nos dentro nelas, agora que nos acha descobertos e sem defesa, por que em vez de avançar se retira? Antes de responder a esta pergunta, quero fazer outra, não minha, senão de Davi. Quando os filhos de Israel chegaram às ribeiras do Jordão, o rio que levava sua acostumada corrente não só parou, mas voltou atrás. Admiraram-se todos de tão desusado prodígio, e Davi, que quis examinar a causa, perguntou ao mesmo rio: Quidas tibi mare, quod fugisti, et tu, Jordanis, quia conversus est retrorsum? Que a parte inferior do rio corra ao mar, isto é natureza, mas que a superior, que se vem precipitando com todo o peso das águas, pare e torne atrás. Se para, quem a teve mão? E se torna atrás, quem me tirou pelas rédeas? Mesmo o profeta responde: Afati Domini mota est terra, afati Dei Jacob. Na vanguarda do exército dos israelitas marchava a Arca do Testamento, e tanto que o rio deu de rosto com a Arca do Deus de Jacó, esta súbita vista me infundiu tal respeito e tal temor, que não só parou a corrente, mas voltou atrás. Jordanis conversus est retorsum. Tem respondido Davi à sua pergunta e também à minha. Santo Antônio, por autoridade e canonização do supremo oráculo da Igreja, é a Arca do Testamento.
Assim lhe chamou o sumo pontífice, reconhecendo pela voz de sua mais que humana eloquência os profundíssimos mistérios da divindade que naquela grande alma estavam encerrados. Tantamque sui admirationem commovit, ut eum summus pontifex aliquando concionantem audiens arcam testamenti appellarit. Pois assim como o ímpeto do Jordão, tanto que avistou a arca do testamento, parou e tornou atrás com a sua corrente, assim o orgulho do exército inimigo, tanto que do monte oposto descobriu o de Santo Antônio, não só foi obrigado desta vista a fazer alto, mas a voltar a marcha que trazia. É verdade que ele não conheceu, nem podia conhecer a força oculta que o detinha. Mas também o Jordão a não conheceu, nem podia conhecer, e contudo é certo que ela o deteve. Mas fez na tarde deste meio-dia Santo Antônio, e tais foram as horas que ela durou e chegariam até a última fatalidade, se não houver a mão oculta que invisivelmente a impedisse. Defendiam a marinha, nas raízes do monte oposto, o forte do Rosário e o reduto da Água dos Meninos. Mas dominados do sítio superior que pela parte da terra tinha ocupado o inimigo, como incapazes de toda a defesa, rebentada a artilharia que foi possível, e ficaram logo sujeitos. Cortados do mesmo modo os dois fortes de Montserrat e São Bartolomeu, com igual pressa se renderam, sem preceder ao menos a cerimônia militar da resistência, que ainda nas praças condenadas pede a cortesia da guerra. E quem não cuidaria à vista deste desamparo que o açude do Brasil que tínhamos à vista era meneado pelo braço da divina justiça, a qual nestes primeiros golpes descarregados sobre as costas da Bahia, sem movimento seu, mais que o estador, lhe ameaçava a total e breve ruína. Mas não era menos digno de admiração que no mesmo tempo em que as praças fortes, artilhadas e presidiadas espontaneamente se entregavam, só a trincheirinha de Santo Antônio, arruinada, aberta e quase rasa com a terra, mostrasse espíritos de resistência. Pusemos em uma das suas aberturas uma única peça assentada sobre a terra nua e desigual, sem esplanada ou outro pavimento fixo em que pudesse correr. E posto que ao disparar se emperravam as rodas, com este só tiro, que podia parecer reclamo aos contrários, para que mandassem render, não só se mostrou o nosso defensor forte contra eles, senão também contra Deus. São termos de que usou o mesmo Deus, dizendo a Jacob: se contra Deum fortis fuisti, quanto mades contra homines prevalebis. Se foste forte contra Deus, quanto mais facilmente prevalecerás contra os homens. A facilidade com que as outras fortalezas se entregaram ao inimigo mostrou Deus quão facilmente lhe podia também entregar as demais e castigar toda a Bahia. A resolução com que a trincheirinha arruinada de Santo Antônio se opôs tão fortemente à resistência nos assegurou que só o mesmo santo era poderoso para ter mão no braço de sua justiça, para nos não castigar. Em uma e outra coisa falo pela boca da Escritura. Marchava Saul com um exército de 10.000 homens em demanda de Davi. Retirou-se acaso a uma cova e quis a fortuna que nela estava escondido mesmo Davi, que tão capaz era. Ei, Davi, lhe dizem os companheiros, ecce dies de qual ocultus est hominus a te, ego tradam tibi inimicum tuum. Este é o dia em que Deus tem prometido de vos entregar nas mãos o vosso inimigo, para que vos vingueis dos agravos que vos tem feito. Levanta-se Davi, e que vos parece que faria? Precidit oram clamide Saul. Contentou-se somente com cortar uma nesga da capa de Saul. E para quê? Para naquele retalho cortado, tanto a seu salvo, lhe mostrar quão facilmente lhe pudera tirar a vida e acabar com ele de uma vez.
por que se entregaram, senhores, essas outras fortalezas? Porque se viram cortadas do inimigo. E contentou-se Deus de cortar a Bahia, essa nesga de terra, que em forma triangular propriamente a nesga, para que entendêssemos que assim como entregou uma parte ao holandês, sem lhe custar 2 onças de pólvora, com a mesma facilidade de puder entregar tudo. Mas se o não executou assim Deus, foi porque Santo Antônio, que nas ruínas da sua trincheira resistia visivelmente, de si para com o mesmo Deus, lhe fez tão forte e poderosa resistência, que lhe teve mão no braço para que nos não castigasse, como ameaçava e podia, antes em lugar do castigo nos desse a vitória. Vai a outra escritura: quis Deus não castigar, mas destruir cabalmente o povo que se chamava seu. E como por parte do mesmo povo se opusesse Moisés a esta resolução, refere o caso o real profeta, e são estas as suas palavras: Dixit ut disperderet eos, si non Moises electus eius dicet in confractione id est in ruptura muri. Decretou Deus e disse que os havia de destruir e acabar a todos. E assim havia de ser, sem dúvida, se Moisés, seu grande valido, lhe não resistisse. E onde? In confractione, in ruptura muri, nas ruínas do muro desbaratado e roto. Pode haver propriedade mais própria, pois ainda foi mais própria no nosso caso que no de Moisés. Porque no de Moisés é metáfora, e no nosso foi pura e mera realidade. Bem vimos os vestígios da pobre trincheira velha, aberta, desfeita, arruinada, rota. Mas como era de Santo Antônio, dali resistiu o nosso defensor, não digo ao inimigo, senão a Deus, que se não fora meneado por Deus, não era nada o poder do inimigo. De Moisés diz o texto que lhe dizia a Deus: Dimite-me ot irascatur furor meus. Moisés, deixa-me castigar. E se Moisés, que estava prostrado aos pés de Deus, tanto apertava com as suas resistências, que faria o nosso santo que o tem nos braços? O certo é que lhe diria como Jacob: Non dimitam te, nisi benedixeris mihi. E a bênção que alcançou, sendo tão forte contra Deus, foi que muito melhor prevaleceria contra os homens, como mostrou o efeito. Enquanto o inimigo trabalhava nas suas baterias, crescia tanto a nossa trincheira, quanto nele o ciúme de a ver crescer. Determinado de ganhar o posto, a investiu de repente com mais de 1000 clavinas, acompanhadas da escuridade da noite, sempre traidora ao valor que se funda na honra, menos constante onde não é vista. Assim se experimentou na confusão das primeiras cargas. Mas acudindo os de maiores obrigações ao reparo, retirados logo os combatentes, amanheceram com a luz estendidos na campanha os que não puderam retirar consigo. Não podia sofrer a nossa bizarra infantaria, nem os cabos menores e maiores dela, que fôssemos réus onde desejávamos ser autores. Todos clamavam que investíssemos o inimigo nos seus quartéis, onde foi necessária ao governo das nossas armas toda a paciência e prudência de Fábio Máximo, cuius non demicare vincere fui, como diz Valério, também Máximo. Obedecendo, contudo, ao desejo e voz comum, se decretou de público o assalto para a madrugada da Ascensão, mas de secreto se tocou uma arma falsa, com que, fazendo-se entender que os nossos intentos eram descobertos ao inimigo, se desistiu felizmente deles. Havia de ser o mesmo inimigo o agressor, para que no sucesso da sua perda total reconhecêssemos o perigo da nossa. Chegou enfim a noite decretória fatal de 18 de maio,
em que acometeram a requestada trincheira 3.000 holandeses ajuramentados de ou ganhar ou morrer, dos quais muitos cumpriram a segunda parte do juramento, mas nenhum a primeira. E posto que depois foram socorridos com todo o grosso do exército, sendo já na campanha batalha o que na trincheira era assalto, e durando a porfia do combate 3 horas inteiras, foi o sucesso tão desigual que eles, sem escrúpulo de perjuros, em boa consciência, se retiraram vencidos, e nós, concedendo-lhes que levassem os seus mortos a sepultar em muitas carroçadas, celebramos com salvas e repiques a memorável vitória. Os mesmos holandeses confessaram, segundo o seu modo de contar, que entre mortos e feridos perderam naquela noite 2.800. Vede se foi memorável. Mas eu também vejo que estáis esperando ouvir a parte que nela teve Santo Antônio em um e outro assalto. E sou contente. E não vos há de faltar a escritura sagrada com toda a propriedade do caso. Levada a arca do testamento à cidade de Azoto, puseram-se os filisteus no templo junto ao seu ídolo Dagon, para que parecesse troféu e despojo do mesmo ídolo. Feito isto de dia, o que a arca fez de noite foi que amanheceu o ídolo prostrado por terra diante dela, et ecce Dagon iacebat pronus in terra ante arcam Domini. Admirados e sentidos, mas não desencanados da vaidade do seu erro, os filisteus tornaram a restituir o ídolo ao seu lugar. Porém, sobrevindo a noite, se na passada lhe tinha sucedido mal, muito pior lhe sucedeu na seguinte, porque com a luz da manhã, não só apareceu o Dagon prostrado por terra, mas com a cabeça e as mãos cortadas e lançadas à porta do templo. In venerum Dagon iacentem super faciem suam coram arca Domini, caput autem Dagon, et tue pallide manum eius abscisse erant super limen. De maneira que a arca e o Dagon tiveram 2 combatentes em 2 noites diferentes. E em ambas ficou a arca vencedora, e na segunda com muito maior e total vitória. Vamos agora à significação destes 2 combates. A arca do testamento já sabemos que é Santo Antônio. O Dagon, quem será? Entre todas as nações do mundo, nenhuma se achará mais representada nele que a holandesa. A figura do ídolo Dagon, como diz Jerônimo e os outros intérpretes, era de meio homem e meio peixe. E tal é a terra de Holanda por sítio e por exercício e modo de viver, tais são os seus habitadores. Toda a terra é retalhada do mar, com que juntamente vem a ser mar e terra, e os homens, a quem podemos chamar marinhos e terrestres, tanto vivem em um elemento como no outro. As suas ruas, por uma parte, se andam e por outra se navegam, e tanto aparecem sobre os telhados e os mastros e as bandeiras, como entre os mastros e as bandeiras as torres. Sendo tão estéril a terra, que somente produz feno, as árvores dos seus navios, secas e sem raízes, a fazem abundante de todos os frutos do mundo. Em muitas partes toma o navio porto à porta do seu dono, amarrando-se a ela, e deste modo vem a casa a ser a âncora do navio e o navio a metade da casa, de que igualmente usam. Aos animais que vivem no mar e na terra, chamaram os gregos anfíbios. E quem poderá negar que tão anfíbio era o Dagon como os holandeses, e tão compostos de peixe e homem os holandeses como o Dagon? Estes Dagões, pois, e estes anfíbios, são os que como homens nos queriam tomar a cidade, e como peixes da baía, cuidando que levando a trincheira, ganhavam ambas. Mas não advertiram os cegos que a trincheira era de Santo Antônio, e que como eles são os Dagões, Santo Antônio é a arca do testamento.
Na primeira noite, no primeiro combate, ficaram prostrados por terra. E na segunda, não só prostrados, mas degolados, e com ambas as mãos cortadas e tão desfeitas, que dizem e tresladam os 70 intérpretes que cada mão ficou despedaçada em 100 partes. Ambo vestigia manus eius erat ablata per partes centum. Eles tiveram razão de contar os seus feridos e mortos aos centos. Oh, como estou vendo nosso santo lembrar-se da porfiada e estrondosa batalha daquela segunda noite, e como Deus nessa ocasião lhe deu o nome de David, et propter David servum meum, gloriar-se da vitória e triunfar, dizendo com ele: circumdederunt me sicut apes, exarcerunt sicut ignis in spinis, et in nomine Domini, quia urtus sum ineos. Cercaram-me com abelhas, arderam como fogo em espinhas, mas eu, em nome do Senhor, vinguei-me deles. Bem mostram as comparações serem de uma eloquência tão alegórica, sempre e erudita, como a que lemos em todos os escritos de Santo Antônio. Mas por que chama os inimigos na investida e combate da sua trincheira abelhas e diz que arderam como fogo nas espinhas? Não se pudera mais vivamente declarar o que vimos e ouvimos. Pudera chamar abelhas aos holandeses pela arte e bom governo que se eles não podem negar da sua república, e abelhas nesta facção pelo apetite que caos trouxe do nosso mel. Mas chama-lhes abelhas que lhes basta ser pequenas para serem coléricas pelo ímpeto raivoso e fúria com que acometeram, e mais particularmente porque é próprio da abelha em picando cair morta. Bonumque in vulnere vitam. Assim lhe sucedeu aos que investiram a cortina e traveses que a nossa trincheira já tinha. Porque quantos a picaram com os instrumentos que para isso traziam, todos caíram e ficaram sepultados no mesmo fosso. Também vieram armados de infinita munição de granadas e outros artifícios de fogo que, disparados incessantemente entre a tempestade das cargas, alumiavam a noite, atroavam o ar e choviam raios sobre os que dentro e no alto da fortificação a defendiam, presumindo os escaladores que com estes aparatos de horror sacudiriam dela os nossos e franqueariam os dificultosos passos por onde insistiam em subir e a pretendiam ganhar. Mas a toda esta representação de relâmpagos e trovões chama o nosso defensor com maior energia fogo que arde nas espinhas, exarcerunt sicut ignis in spinis. Porque do fogo que se ateia em semelhante matéria, como bem comenta Lorino, é maior o estrondo e o ruído do que são os efeitos. Spinas ignis corritiens horribili cunctas trepidatione inflammationeque partes pervadit, sed brevis sonus ille flamaque conquiesci. Tão fora estiveram aqueles medos artificiais de enfraquecer ou quebrantar a constância e resistência dos nossos, que as granadas que caíam acesas e inteiras, rechaçadas intrepidamente, tornavam outra vez para onde vieram, e as que rebentavam entre eles, rara ou nenhuma feria mortalmente. Enfim, conclui o oculto protetor do seu terreno, que em nome do Senhor se vingou deles, et in nomine Domini, quia urtus sum ineos. Não diz que venceu, senão que se vingou, porque a vitória responde à guerra e a vingança à injúria. E porque os hereges lhe a faziam grande, atrevendo-se aos que pelejavam à sombra da sua casa, como a descomedidos profanadores daquele sagrado, não os tratava como vencedor, mas como vingativo, e não com o decoro dos vencidos, mas com a afronta de sacrílegos e castigados, quia urtus sum ineos. Não debalde, depois da noite do segundo combate da arca, amanheceram as mãos do Dagon, não só cortadas, mas postas à porta do templo, para significar, como diz Hugo Vitorino, que aquela vitória não só fora a segunda, senão a última,
e que ele, desenganado, não havia de tratar já de pelejar, senão de sair e se ir embora. Tanto como isto, depois daquela fatal e felicíssima noite, se mudaram em ambos os arraiais as ideias da guerra, a qual no general inimigo e nos nossos se fazia já só com o pensamento, o do inimigo posto na retirada e o dos nossos em que se não pudesse retirar. Como contra suas duas baterias tínhamos em frente outras duas, e a terceira pelo lado esquerdo, que lhe desquartinava todos os quartéis, só restava a quarta pela retaguarda. E me constou então, donde só podia constar com certeza, que levantada esta ocultamente entre o bosque da eminência oposta, na manhã em que cortadas as árvores aparecesse, tendo-se lançado na campanha de noite 2.000 infantes, e batendo-se ao mesmo tempo de todas as 4 partes do arraial inimigo, se lhe mandaria recado por um trombeta, que se entregasse, pois já não tinha defensa nem retirada. Este era o galhardo pensamento dos nossos generais, em que o inimigo de sitiador ficaria sitiado, e nós, com roda de fortuna poucas vezes vista, de sitiados sitiadores. Antecipou-se, porém, o medo ao valor, a cautela ao perigo e a fuga secreta do inimigo à pública declaração do nosso desígnio, de que quase estou queixoso de Santo Antônio. No texto que acima referimos do poder de todos os santos, os quais nesta defensiva representou a pessoa de Santo Antônio, se afirma com termos bizarros que eles, quando pelejam, não só atam as mãos aos inimigos com algemas, senão também os pés com grilhões. Adaligandos reges seorum in compedibus et nobiles seorum in manitis reis. Pois se o nosso vitorioso defensor lançou as algemas ao inimigo, por que eu não pôs também em grilhões? Se lhe atou as mãos para que não pudesse mais pelejar, porque lhe não atou também os pés para que não pudesse fugir? A razão verdadeira e que não admite outra é a que já referimos do mesmo texto, qual, resumindo todo o sucesso desta proteção do céu, diz que o inimigo tornaria pelo mesmo caminho por onde veio, per viam qua venit revertetur. Assim se cumpriu na fugida de Senaqueribe, rei e general do exército com que viera sitiar a cidade de Jerusalém. E se curiosamente quisermos inquirir a razão desta mesma razão, acharemos que a que Deus teve não foi outra senão querer em castigo daquele atrevimento que Senaqueribe não só ficasse vencido, mas tornasse a aparecer diante dos seus afrontados. A prova é evidente, porque em uma noite matou um anjo 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Pois se matou a tantos, por que ou não matou também a ele? Porque o morrer na guerra pode ser e comumente é honra, mas o fugir é sempre afronta. Pois para que o soberbo infiel leve da cidade de Deus o merecido castigo de seu atrevimento, escape com a vida, mas fugindo. Por isso não quis Deus que acometêssemos o inimigo dos seus quartéis, como tanto desejavam os soldados, nem que acabássemos de o sitiar neles, como tinham determinado os generais, mas que, vencido do temor e convencido da própria desesperação, sem nova violência fugisse, e com uma fugida tão precipitada e torpe, deixando artilharia, munições, armas, bastimentos e até o pão cozendo-se nos fornos e nos ranchos a comida dos soldados ao fogo, para que os negros da Bahia tivessem com que banquetear a vitória. Mais ainda, que nas fortalezas rendidas, estando à beira-mar e dominadas os seus navios, nem das armas levassem um arcabuz, nem da artilharia um botafogo, e ficassem tão inteiras em tudo como as acharam. Mas também este milagre em corsários corria pelas obrigações de Santo Antônio, como tão pontual recuperador do perdido. Enfim, o inimigo nos deixou tudo o nosso e parte do seu. Mas não deixarei de advertir na história do nosso texto uma grande diferença daquela fugida a esta.
antes de Senaqueribe aplicar o seu exército ao sítio de Jerusalém, ordenou Deus lhe chegassem novas que Taraca, rei da Etiópia, vinha sobre ele com todo o poder em socorro da mesma cidade. E posto que a mortandade executada pelo anjo tinha sido de tantos mil, a esta nova atribui o mesmo Deus a sua fugida. Et ego dabo ei spiritum, et audi et nuncium, et revertetur ad terram sua. Também cá o nosso sitiador nos quis conquistar com novas. Como nunca faltam humores melancólicos e amigos de as darem más, em um navio de Lisboa, que no tempo do sítio tomaram os holandeses, se acharam algumas cartas, poucas, em que se dizia que lá se falava em armada, mas que cá não esperássemos por ela, porque os muitos empenhos em que de presente se achava a Espanha não permitiam que se diminuísse das forças marítimas. Estas cartas, cotadas à margem, remeteu por um trombeta o general holandês aos nossos, com outra sua, em que dizia, aliás, enviava para que tivessem entendido que não podiam ser socorridos. Julgava que esta bala era a que maior brecha podia abrir nos corações dos cercados, e por isso se teve em segredo. Mas a resposta foi tão desassustada como discreta, porque depois de satisfazerem também por escrito a outros pretextos da embaixada, acabava assim: e quanto às cartas de Lisboa que Vossa Senhoria nos enviou, respondemos às que cá vieram com as que cá ficaram. Assim era, porque todas as outras certificavam que vinha armada como efetivamente veio, mas ou a nova fosse falsa ou verdadeira, nem o inimigo aguardou a que viesse o socorro, nem nós o houvemos mister, para que também por esta circunstância a sua fugida fosse menos desculpável e a nossa vitória mais luzida. Embarcado finalmente, levou as âncoras na segunda noite, que também lhe não foi favorável, porque lhe faltou o vento, para que a olhos de todos, conforme nosso texto, se visse voltar por onde veio. Pelas 9, 10 horas do dia, saiu pela baía fora armada, triste, desembandeirada e muda. E se com a sua e nossa artilharia a despediu a cidade do Salvador com 3 salvas, nelas publicamos ao céu, ao mar e à terra quão gloriosamente desempenhou o mesmo Salvador com a mesma cidade a sua palavra. Protegam urbem anc et salvabo. Esta é cidade, milícia e povo da Bahia. A vitória de que Deus nos fez mercê, tão gloriosa como sua, e de que todos lhe vimos render as graças, tão obrigados como nossa. 2 amores concorreram da parte de Deus para ela: propter me, por amor de mim, et propter servo meu, por amor de meu servo. E se a este dobrado amor devemos dobrada correspondência, seja a primeira em confessar o todo da glória que é sua, e a segunda em lhe atribuir também a parte que pode parecer nossa. Se a Bahia fora Roma, todos os nossos valerosíssimos capitães e soldados haviam de aparecer hoje neste monte, como no do Capitólio, coroados com 3 coroas, cívicas, morais e castrenses. Cívicas, porque não só defenderam um cidadão, mas uma tão numerosa e populosa cidade. Morais, porque sendo tão fracas as faxinas da nossa trincheira para sustentar e fortalecer, fizeram dos próprios peitos muros. E castrenses, porque não só desejaram tantas vezes investir o inimigo nos seus próprios arraiais, mas o obrigaram a que ele espontaneamente nos rendesse. Mas a coroa com que todas estas se coroam é a de fé que a ele faltava, oferecendo-as todos como verdadeiros católicos e lançando-as aos mesmos triunfantes pés do Salvador e do Santo que o tem em seus braços.
e o São João no Apocalipse a Deus sobre um trono de grande majestade, e que 24 anciãos, os quais em roda lhe faziam corte, todos coroados, prostrando-se de joelhos, adoravam profundissimamente ao Supremo Senhor, e tirando as coroas da cabeça, as dançavam aos pés do seu trono. Adoravam viventem in saecula saeculorum, et mitteban coronas suas ante trono. Santo Ambrósio, São Bernardo, Roberto e outros expositores perguntam que coroas eram estas e por que as tiravam da cabeça e as dançavam aos pés de Deus. E todos respondem uniformemente que as coroas eram as das vitórias que neste mundo tinham alcançado, e que todos as tiravam das próprias cabeças e as dançavam diante do trono de Deus para as atribuir a seu verdadeiro autor, reconhecendo que mais eram de Deus que suas. Cristo, nosso Salvador, é o verdadeiro Deus dos exércitos e das vitórias. O seu trono é Santo Antônio, que tão de assento o tem nos braços. E diante deste Deus e deste trono, vem lançar as coroas que mereceram na presente vitória os famosos mártires da nossa milícia, mais gloriosas quando as põem aos pés de Deus que quando Deus lhe as pôs na cabeça. E chama-se Deus, nesta ocasião, viventem in saecula saeculorum, porque as vitórias temporais, tão sujeitas à variedade da fortuna, só postas aos seus pés podem ser eternas. Bem, acabava aqui o sermão, se me não faltar a última cláusula, que o nosso agradecimento não deve passar em silêncio. Os que lançaram as coroas aos pés do trono de Deus eram os anciãos, em que mais particularmente são significados os veteranos, cabos e soldados da milícia pernambucana, cujas valerosas ações nesta guerra, assim como as admiraram os olhos dos presentes, assim serão perpétuas nas línguas da fama, e nas letras e estampas dos anais asnerá imortalmente a memória dos vindouros. No meio, porém, desta mesma alegria universal, não posso deixar de considerar neles um remorso de dor. À vista dos bens alheios, cresce o sentimento dos males próprios. E tais podem ser as memórias dos desterrados de Pernambuco, como as lembranças de Sião sobre os rios de Babilônia, vendo a Bahia defendida e a sua pátria, pela qual trabalharam muito mais em poder do mesmo inimigo. Assim o permitiu e ordenou Deus, mas como podemos esperar de sua providência e bondade para a maior glória e consolação de todos? Serviu Jacó por Raquel 7 anos, e ao cabo deles, em vez de lhe darem Raquel, achou-se com Lia. Queixou-se desta diferença tão sentido como pedia a razão e o amor. E respondeu-lhe Labão: filho, o que te fiz não é porque te não queira dar a Raquel, mas porque te quis também dar a Lia, e esta primeiro, porque era uma mais velha. Mesmo digo eu agora, serviram os filhos de Pernambuco pela sua formosa Raquel, pela sua Olinda, outros 7 anos, ao cabo dos quais não só a não recuperaram, mas a perderam de todo. Argumento grande de seu valor que houvessem mistérios holandeses 7 anos para conquistar Pernambuco, quando bastaram outros 7 aos mouros para conquistar Espanha. Mas se ao cabo de tantos trabalhos e serviços não concedeu Deus aos pernambucanos a sua Raquel, não foi por lhe a negar, senão por lhe querer dar também a Lia. Quis lhe dar primeiro a Bahia como irmã mais velha e cabeça do Estado, e depois de levarem esta glória, de que ela sempre lhes deve ser agradecida, então lhes cumprirá seus tão justos desejos, e com dobrado e universal triunfo os meterá de posse da sua tão amada pátria, como digna de ser amada. Assim o confiamos da bondade de Deus e o esperamos da poderosa intercessão do nosso Davi, não menos interessado naquela perda,
nem menos milagrosa a sua virtude para recuperar a Bahia de Pernambuco. Lembrai-vos, glorioso santo, dos muitos templos e altares em que eres venerado e servido naquelas cidades, naquelas vilas e em qualquer povoação, por pequena que fosse, e que nos campos e montes onde não havia casa, só vós a tinhais. Lembrai-vos dos empenhos e grandiosas festas com que era celebrado o vosso dia, e sobretudo da devoção e confiança com que a vós recorriam todos em suas perdas particulares, e do prontíssimo favor e remédio com que acudieis a todos. O mesmo sois, e não menos poderoso para o muito que para o pouco. Apertai com esse Senhor que tendes nos braços, e apertai-o de maneira que, assim como nos concedeu esta vitória, nos conceda a última e total dos nossos inimigos. E nós, como tão faltos de merecimento, reconheceremos sempre como sua e como vossa, como sua dada por amor de si, e como vossa alcançada por amor de vós. Propter me et propter David, servo meu.